Bom dia. Bom dia, senhor. Bem, você pôs automático para entrar aí, você saiu correndo? Eu não entendi, aconteceu do nada isso, senhor. Aí eu fico deitado na cama e espero entrar automático, velho. Aí, a hora que entrou, você saiu correndo. Bom Não, pra dia conectar aí. o fone. Bom dia, Caio. Oi, Pietra. Bom dia, tudo bem, filha? Pietra? Oi, João, bom dia. Caio sem microfone, Caio? Bom dia, senhor. Quem que é? O Mark? Não, é o João Pedro, O JP. João Pedro. Tudo bem, filho? Tudo e com você? Tudo, com a graça de Deus. Então tá bom. Oi, Mel. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Oi, Julinha. Oi, professor. Tudo bem? Tô. Esse calor Professor. acaba com a gente, né? Sim. Eu falo frio, é difícil. O Matheus disse que vai Hã? atrasar uns 10 minutos. O Matheus Tá. disse que vai. Tô falando assim, o frio é ruim para levantar, mas o calor acaba com a gente, né? A gente já levanta, parece que cansado, né? Oi, Gi, bom dia. E aí, Isabela Michelotto? Ela tá fazendo alguma coisa, mas ela já vai vir. É que ela foi pro quarto e já tá voltando. Fique em paz, Mel, fique em paz, tá bom? Cadê o restante? Cadê o outro? O Gustavo? Quem mais? O Felipe, o Matheus. Ô, Júlia, para de fazer vontade, Júlia. E aí, Isa, você tá cansada, parece? O que aconteceu? Olha lá. Eu acho que eu nunca fiquei tão cansada na minha vida. Tá conseguindo fazer todas as atividades? Tá se organizando? Nossa. Mas é cansativo, né? Bom dia, Di. Bom dia, Dimar. Bom dia, senhor. Tudo bem? Nós temos uma tarefa para a gente corrigir, né? A tarefa 22, certo? Certo. Certo, nada. Nós já fizemos a tarefa 22, nós fizemos juntos. É verdade. É verdade. Da questão das regiões, né? Isso, tá vendo? Peguei vocês no... É verdade, já fez. Isso, peguei vocês no pulo, né? A Isa já deu uma olhada assim, tipo assim, será que eu fiz? Bom dia, Bruninho. Tudo bem, meu amor? Bruno? Oi, senhor. Tudo bem, filho? Eu acho que a hora que a gente voltar, eu nem vou conhecer vocês mais, né? Vai estar tão diferente, né? O Bruno mesmo, até a voz dele já mudou, Bruno. Ô, senhor, Oi. só pra você ter uma ideia, nessa quarentena eu deixei meu cabelo crescer, tipo, bastante. Vou deixar até outubro e depois eu vou cortar ele curtinho. Meu Deus do céu. Você não vai ter coragem de cortar curtinho, Ju? Eu tô decidida, senhor. Ah, você vai doar pro Grendac? O meu pai, quando eu falei pro meu pai que eu queria cortar, ele falou que queria vender. Aí minha avó já ficou com aquela cara, né? Mas aí eu vou ver no dia. Às vezes também, né? Vamos lá, às vezes você fala, vou vender. Às vezes também não vai ajudar muita coisa. Bom dia, Aninha, tudo bem, meu amor? Vamos lá, então? Porque senão não vai dar tempo da gente fazer todas as atividades hoje, porque tem bastante coisa, tá bom?
Vamos lá? A minha internet está uma benção, viu? Então já fique esperto, tá? Oi, Matheus, tudo bem, meu anjo? Saudade. Tudo bem, senhor? Ah, então tá bom. Então, hoje a gente vai começar na página 43, falar um pouquinho sobre a vegetação, né? Então, nós já falamos alguns tipos de clima, falamos lá, olhando essa imagem aqui da página 42, falamos de um texto, questão dos retirantes, falamos dos tipos de climas e tudo mais. Agora nós vamos começar a falar sobre a vegetação, suporte da vida, né? Então, quem poderia ler essa parte aqui para nós? Pode ler tudo. Posso ler, senhor? Pode, vamos lá, isso. Eu desativei o som. Isso acontece nas melhores famílias, pode ficar tranquilo. A diversidade de paisagens brasileiras, resultado da relação dos seus fatos naturais, expressa-se de maneira mais evidente na vegetação. Há áreas que são florestadas com grande quantidade de espécies, algumas até desconhecidas ainda, e áreas de campos cobertas de capim e outros elementos herbáceos. Essa diversidade é o principal fator de referência para analisarmos grandes conjuntos naturais do país. Mas você já sabe, a natureza é uma totalidade em que os elementos são interdependentes. A vegetação depende da radiação solar, maior ou menor luminosidade e calor, da umidade do ar e da drenagem dos diferentes tipos de solo ao mesmo tempo. Pode transformar esses elementos com sua atuação como fonte de energia. Daí a importância de conhecermos as paisagens vegetais brasileiras. Elas dependem em grande parte da manutenção do que chamamos de biodiversidade. Vamos entender como isso ocorre. Tá bom, então vamos entender aqui. Então fala, por exemplo, da vegetação, que ela depende da maior ou menor luminosidade, ela depende, por exemplo, da umidade do ar, ou seja, como que está, se chove, se não chove, né? Da drenagem dos diferentes tipos de solo, tem solo que tem uma drenagem melhor do que outra, tudo isso são elementos que acabam proporcionando que uma maior biodiversidade. Então, nessa biodiversidade, a gente tem tipo de vegetação, tipo de animais, o tipo de clima, tudo isso acaba interferindo, ou seja, foi interferido por alguma coisa, ou seja, os fatores, às vezes até climáticos, alguma coisa que possa estar mudando também. Então, hoje a gente também vai estar citando a questão de fatores climáticos, né? Quais os tipos de clima de determinado local, tudo isso. Por quê? Se a gente está falando da vegetação, né, a gente também depende do tipo climático. Porque um tipo de clima tem um tipo de vegetação, né? Ela interfere no clima e o clima interfere na vegetação. Então, ela acaba interrelacionando uma com a outra, né? Então, nós temos um texto agora que fala Rubens, o semeador. Quem poderia estar lendo para nós? Senhor, se você quiser, eu posso ler. Pode ler então, Mel. Depois a gente vai, porque hoje tem bastante coisa, tá, Cavalinho? Quando eu era menino, os professores na escola estavam sempre falando sobre a natureza, a importância de preservar as áreas verdes e os mananciais de água. Viviam lembrando a importância das árvores, pois são elas que purificam o ar, que preservam a umidade, que dão frutos e madeira para a construção e para a indústria. Diziam que as florestas e os bosques é que equilibram o clima. Eu sempre achava que isso não tinha nada a ver comigo. Afinal, eu nunca tinha feito nada que prejudicasse árvore nenhuma. Nunca tinha nem quebrado um galho de árvore. Um dia, minha mãe escolheu um caminho diferente para levar à escola. Era um caminho mais longo, mas ela precisava passar por uma loja para comprar uma coisa qualquer. Então, nós passamos por uma rua que eu não conhecia.
Era uma rua linda, cheia de árvores plantadas dos dois lados, uma alameda e as copas se juntavam em cima, formando um túnel. Debaixo das árvores, a sombra era fresca e havia pássaros que se movimentavam entre as folhas. Eu fiquei encantado. Mãe, eu disse, que rua tão bonita. Deve ser de gente muito rica. Minha mãe sorriu. Que nada, filho, é gente como nós. Repare nas casas, são iguais às da nossa rua. O que faz essa rua tão linda são as árvores. Eu voltei para casa pensando naquilo, e ainda pensei por muitos dias. A ideia de plantar uma árvore na nossa calçada não saía da minha cabeça. Tá, então vamos pensar um pouquinho, né? Só para vocês terem uma ideia, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Vocês nunca ouviram falar da preservação das árvores, das águas e tudo mais, né? A gente sempre vive falando sobre isso. A gente tem até um exemplo na escola, né? Quando a gente fala assim, professor, vamos lá na pracinha, né? Por que às vezes a gente vive pedindo porque a gente quer ir? Porque é um lugar mais fresco, um lugar mais arejado e tudo mais. Lembra que quando estava aquele calor doido dentro da sala de aula, a gente sempre tinha assim uma disputa pela pracinha, né? Por quê? Um lugar mais fresco, né? Então a gente também precisa pensar em tudo isso, tá? Então essa história, por exemplo, né, do Rubens, né? Vamos dizer assim, o semeador, ele vem de encontro com o que a gente está falando. Como que é a vegetação, como que é o local e tudo mais, tá bom? Vamos lá? Você, assim como Professor, na personagem... nova escola vai ter uma pracinha também? Ainda não sabemos. Com certeza deve ter um espaço lá, cavalinho, tá? Mas o que que acontece? Como é um espaço de construção, provavelmente já estejam plantando alguma coisa, né? Ô, senhor, eu passei esses dias lá na frente, é muito grande. É enorme, né? Ô, senhor, ou a gente vai lá para aquelas bancadas, sabe, da educação física, a gente fica ali também. É mesmo, né? Você, assim como personagem, também já ouviu seus professores falarem da importância da natureza? O que você acha disso, né? Quais são os seus sentimentos ao ver uma área com árvores? Você gostaria, como personagem, de plantar uma árvore? Eu vou dar até um exemplo para vocês. Alguém que já foi para a Serra Negra, para Bragança, para aquela região? Eu. Então, quando a gente vai, às vezes, não sei se você chegou a perceber, mas tem um lado da, vamos falar assim, da rua, lá da estrada, vamos dizer assim, daquela rodovia, que é cheio de árvore, né? Eles até fecham, né? É até interessante de você ver. E é um lugar bem fresco, né? Bem interessante. Às vezes aqui próximo de nós temos a Serra do Japi, né? Então, às vezes, muitas pessoas vão fazer caminhada lá à tarde, né? De manhã à tarde, e a gente vê também bastante árvores. Então, a gente acaba tendo isso ao nosso lado, né? Tá bom? Pode responder aí as 3 questões. 1 minutinho. Cavalinho, depois você vai ler essa parte aqui para nós, tá? Pronto, já escreveram? Senhor, eu tô na primeira linha ainda. Fazendo primeiro na letra A ainda. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Cadê Felipe? Felipe hoje não entrou?
Entrou sim, senhor. Ah, entrou. É que eu não tinha visto, tá? É você mesmo, Felipe? Liga a câmera para eu ver se é você. Que aí você aparece para mim. Ih, não deu certo, não. Ah! Salve, Felipe! Eu passei reto assim, aí eu. E você falou ao mesmo tempo, senhor. Ah, então tá. Pronto? Já escreveram? Cavalinho, o que você colocou na A? Eu coloquei sim, eu acho muito interessante. E Isabela Valério, o que você colocou na B? Senhora, eu falo que me dá eu coloquei que dá uma vontade de ser livre e que uma paz, sabe? Que você sente uma paz. Júlia, o que você colocou na C? Ô, professor, assim, eu coloquei, claro, com certeza, eu quero plantar uma árvore, gostaria de plantar uma árvore, mas hoje não dá, né? Principalmente nessa quarentena. E também depende do lugar, né, Ju? A Sim, gente também tem que pensar, né? Porque às vezes a gente fala de plantar árvores, mas às vezes a gente não tem nem local para fazer isso, né? Então, às vezes, teve uma escola que eu trabalho que vieram um pessoal divulgar e deram umas sementes de árvores e tudo mais. Mas só que não tem muitas crianças moram em apartamento, como é que vai plantar? Ah, Né? uhum. Eu acho interessante um trabalho que um rapaz fez ali na Serra do Japi, né? Na onde o pessoal faz a caminhada. Não é, por exemplo, não é um projeto da prefeitura ou que seja de outras pessoas. Ele conseguiu mudas, ele foi lá, por exemplo, cavou o buraco, plantou a muda e todos os dias à tarde, às vezes eu vejo ele passando, né? Quando às vezes eu vou caminhar, às vezes ele passa com uns galões de água e ele vai molhando, né? Olha que interessante. Às vezes a gente também precisa fazer algo desse tipo. Senhor, Pode falar, filho. aqui na casa da minha avó, uma vez teve uma queimada e queimou tudo, né? Daí a prefeitura veio e plantou umas árvores na calçada. Daí minha avó que é responsável Cortou, Matheus. Minha avó ficou responsável. por molhar a árvore lá. Ah, legal. Vamos lá, Cavalinho, pode ler. Para tornar-se um semeador, você precisará, antes de tudo, encontrar condições naturais ideais para que sua árvore sobreviva. O tipo de terras que sustentará a quantidade e qualidade de nutrientes necessários e a quantidade de água que deverá fornecer-lhe. Sobretudo, precisará cuidar adequadamente da luminosidade e do calor necessários para que sua árvore possa produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Na natureza não é diferente. As várias paisagens vegetais distribuem-se segundo as condições que são especialmente influenciadas pelos climas, que você já viu. Isso, agora nós vamos ver 3.1, a relação entre o clima e a vegetação. Então, observe seguir o mapa com as formações vegetais do Brasil. Então, nós temos a floresta equatorial amazônica, nós temos o cerrado, nós temos a caatinga, tá? Nós temos o meio norte, nós temos o Pantanal, nós temos aqui áreas costeiras, né? Literalmente nessas áreas costeiras é onde a gente encontra às vezes o mangue, né? Onde a gente encontra o caranguejo, desculpa, tá? Aí depois a gente tem a floresta tropical, então aqui na nossa região, literalmente, né? Nós temos a floresta tropical e cadê? Matas de araucárias, que a gente está aqui, né? E campos. Matas de araucárias é onde tem muitos pinheiros, né?
Então, até esses dias eu passei, vamos falar, perto daquela loja de imóveis aí perto da escola, né? E tinha um cara no caminhão vendendo pinhão, né? Que é aquele, né? Que seria, vamos falar assim, uma semente que a gente costuma comer, principalmente no frio, né? O pessoal faz muito, tá bom? Aí a gente tem, olha lá que interessante, certamente você percebeu que cada formação vegetal se localiza em determinado tipo climático. Assim, estabeleça a relação entre o clima, coluna 1, e a vegetação, coluna 2. Então, a gente precisa ver o clima e precisa ver a vegetação. Olha lá, o clima equatorial, qual é o tipo de vegetação? Floresta equatorial amazônica. Tropical típico, cerrado. Tropical semiárida, caatinga. Transição entre o equatorial e semiárido, nós temos o meio norte. Tropical típico, Pantanal. Tropical típico e tropical de altitude, áreas costeiras. Tropical típico e tropical de altitude, nós temos a floresta tropical atlântica. Então, ó, você pode ver que ele se repete, porque existem dois tipos de vegetações, né? E o subtropical, que é na mata de araucária e campos, que ligam literalmente a região sul. Podem preencher rapidinho. Quer que aumente um pouquinho, Matheus? Tá bom assim, Mar? Tá bom, senhor. Então vamos, rapidinho. Pronto? Não, pronto. Na próxima página vocês têm os tipos de vegetação, tá? Então qualquer coisa vocês também podem dar uma olhada, tá? Dá para vocês preencherem, fazer a relação, por exemplo, entre o clima e a vegetação. João Pedro, está conseguindo preencher? João Pedro.
Professora, eu nunca pensei que o JP ia ficar quieto na aula. Terminei, senhor. Pronto, Mar. João, Pronto, senhor. Falta pouco. João Pedro, JP, conseguiu? Matheus, terminou, Mar? Terminei, senhor. Tá. Qualquer coisa, vocês dão um print na tela e depois vocês continuam preenchendo. Porque, ó, isso aqui, literalmente, você olhando esse mapinha da página 44, e aí você tem um mapinha na página 46 e 47. Aqui não dá para mim estar mostrando, mas olha aqui, ó. Né, o tipo climático que a gente tem, né, com a questão do tipo de vegetação. Então, se eu olhar esse mapinha, ó, aqui, essa região, Floresta Equatorial Amazônica, olha aqui, né, é onde se localiza a Floresta Equatorial Amazônica. Nós temos um mapinha lá atrás do quê? Né, que seria o mapinha dos tipos climáticos, que a gente também tem um pouquinho aqui, ó, vou voltar um pouquinho só para mostrar para vocês. Tá longe. Ó, por aqui dá para a gente ver, tá vendo também, ó, que é a questão, por exemplo, a classificação climática de acordo com Luísa Bernardes, mas nós temos outros mapinhas também de tipos climáticos. Isso é interessante que a gente olhe, que a gente pense. Lá no final da apostila de vocês, vocês têm um mapinha de clima também, tá bom? Dá para vocês usarem e fazer a correlação entre um e outro, tá bom? Então, aqui fala, por exemplo, da relação, e aí tem a tabelinha para vocês preencherem. Vou dar um minutinho, só 10 segundinhos aí para quem não terminou, dá um print aí para estar guardando essa tela para estar preenchendo, tá bom? Aí depois vem, quais as paisagens vegetais que ocupam maior extensão territorial? Aponte os estados em que elas se encontram. Então, se eu olhar aqui, né, quais são? Será que é a floresta equatorial amazônica? Será que é o cerrado? Qual que é? Aonde que ela se localiza? Então, eu posso até estar colocando, olha lá, a Amazônia e o cerrado. Vamos dar uma olhada quais os estados que ela se encontra? Posso colocar só a sigla? Posso. Então, por exemplo, ó, a amazônica, eu vou colocar o quê? Né? Acre, né? Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Tá? Então, como que eu faço isso? Ó, vou repetir. Posso colocar por sigla? Posso. AC, AM, RO, RR, MT, aí vem lá PA, aí vem AP e MA, né? E TO, que seria Tocantins. Tá bom? E o cerrado? Aonde a gente encontra? Olha aqui, ó. Cerrado, onde que a gente encontra? Qual é a cor do cerrado? Essa daqui. Ó, nós temos no Maranhão, nós temos no Piauí, nós temos na Bahia, nós temos em Minas Gerais, nós temos em São Paulo, nós temos em Mato Grosso do Sul, nós temos em Mato Grosso, tá? Nós temos em Goiás, no Distrito Federal, Tocantins e... Que estado que é isso aqui? É Roraima ou é Rondônia? Rondônia. Rondônia, né? Então, até para que vocês entendam. Então, ó, Rondônia, RO,
Mato Grosso, MT, Mato Grosso do Sul, MS, São Paulo, SP, Minas Gerais, MG, Goiás, GO, Bahia, BA, Tocantins, TO, Maranhão, MA, Piauí, PI, e nós temos uma pontinha do Pará aqui, ó, então PA, tá bom? Pietra, tá conseguindo acompanhar, meu anjo? Pietra, Caio. Nascer. Na área subtropical, que é a região sul, aparecem duas paisagens distintas, né? Uma florestada, outra de campos, mata de araucária e campos. Você vai explicar por que isso acontece? Por que será que nós temos duas? Será que é por causa do relevo? Será que é por causa vamos falar assim, do tipo climático? Será que é porque muda, por exemplo, a questão das zonas térmicas? O que acontece? O que a gente poderia falar? Ó, nessas áreas os solos são diferentes e o clima é mais úmido no litoral, enquanto no interior é mais seco. Então, olha aqui, acaba mudando, né? No interior é um jeito, no litoral é outra. Então, você acaba mudando, tá bom? Pode falar, Ju. Não, senhor, nada não. Eu tava olhando o negócio. Olha a questão D. Já vimos que há lugares muito ricos em biodiversidade, mas que sofrem ameaças externas de extinção e por isso são prioritários para a conservação. São os hotspots. Aponte essas áreas no Brasil. Vocês lembram quando a gente estudou o ano passado, falando dos hotspots? Quando a gente estudou, por exemplo, lá a questão da pesca e tudo mais. Lembra, Valéria? Lembro, senhor. Isso. Então, aqui, ó, aponte essas áreas. No Brasil, isso também acontece, né? A Mata Atlântica e o Cerrado, né? Hoje também é apontada a floresta amazônica como áreas de risco. Então, olha lá, Mata Atlântica, Cerrado e a floresta amazônica. Então, o que acontece? Ó, floresta amazônica, Mata Atlântica, né? Olha lá, onde que está a Mata Atlântica, né? E principalmente o Cerrado. Por que será que essas áreas estão sofrendo tanto, né? Está sendo tão modificada. Essa região aqui a gente sabe que aconteceu e mudou muito, principalmente pela questão da ocupação da população, certo? É uma área que se desenvolveu muito, tanto na questão industrial, como na questão também do Cerrado, a questão do quê? De plantações, né, do uso do agronegócio, aumentou a produção, por exemplo, da agricultura, da pecuária e tudo mais. E essa região da Amazônia já é mais por queimadas, né, por desmatamento, né? A gente ouve falar muito a questão das queimadas, né? Essa região do Pantanal, né? Muita coisa sendo queimada, né? Principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Então, o que está pedindo lá na pergunta? Olha lá. Né? Já vimos que há lugares muito ricos em biodiversidade, mas que sofrem ameaças de extinção e por isso são prioritários para a conservação, e são os hotspots. Aponte essas áreas no Brasil, então a gente já falou. Além dessas áreas, você sabe de outras que também sofrem ameaças em nosso país? Aponte. Então, aqui está falando da floresta amazônica, mas assim, devido aos acontecimentos últimos, eu acho que dá para a gente também estar colocando essa região do Pantanal, né? Principalmente a questão da seca, a questão dessa queimada que aconteceu há pouco tempo. Vocês viram que até a gente de Jundiaí foi para o Pantanal a questão de tentar salvar alguns animais, principalmente em questão de queimadas, né? Então dá para a gente também falar um pouquinho sobre isso, tá?
Ó, quase todas as áreas mais interiores, porém mais intensamente a floresta amazônica por queimadas e desmatamento, e dá para a gente falar das queimadas também, principalmente na região aí do Pantanal, tá bom? Pronto? Vamos lá? Matheus, eu vou tentar diminuir a tela aqui, mas assim, só para comentar com vocês, tá? Porque não vai resolver muita coisa, até mesmo porque o certo é eu tentar jogar duas páginas aqui juntos para ter problema. Na página 46 e 47, a gente, conheça agora as características vegetais de cada região, considerando as coberturas originais. Então, por exemplo, na floresta amazônica, lê para nós, por favor, Matheus. É vegetação exuberante, caracterizada por ser densa, fechada, com grande variedade de espécies e folhas largas, sempre verde e com seu desfolhamento forma humus, que protege os solos pobres e propicia sua continuidade. Muito bem. Cavaline, cerrado. Formado por arbustos retorcidos associados à vegetação herbácea, quando mais concentrados, os bosques e arbustos recebem o nome de cerradão. Muito bem. Júlia, Pantanal. Complexo de vegetação heterogênea, mosaico de cerrado, floresta e caatinga. Esses elementos tão diferentes se devem à inundação de verão na região, promovida pelo Rio Paraguai e pelos seus inúmeros afluentes. Muito bem. Mata de araucária, Isa Valério. Peraí, senhor. Floresta subtropical, aberta, homogênea e com folhas em forma de agulhas, associada com vegetação arbustiva e herbácea. Muito bem. Vamos lá, Aninha. Campos. Caio, Pietra. Aqui, senhor. Então vamos lá, pode ler. Formação vegetal campestre, recobrindo colinas suaves. Muito bem. Agora nós vamos para o meio norte. Vamos lá. Quem pode ler? Pietra. Pietra. Caio. João Marque. Melissa. Eu posso, senhor. Então vamos lá. Meio norte. Vegetação de transição entre floresta equatorial, cerrado e caatinga. Constitui-se de palmeiras e coqueiro. Caatinga, Edmar. Mata espinhosa constituída por plantas xerófitas com raízes bem longas,
que se guardam água em suas folhas e caule, obtidas em lençóis subterrâneos. Muito bem. Floresta tropical. Quem poderia ler? Isa Eu Michelotto? posso. Então vamos lá, Isa. Formada por árvores diversas, também com folhas largas, é bastante fechada, com muitas espécies, inclusive parasitas. Essa vegetação protege as serras sujeitas a deslizamentos de encostas. Nas áreas mais interiores, há florestas semicaducifólias, que perde parte das suas folhas na estação mais fria. Áreas costeiras. Quem poderia? Vai lá, Isa. Acompanhando as florestas tropicais, as áreas litorâneas apresentam praias, dunas, restingas e mangues. Estes com vegetação adaptada à água salobra e ao terreno arenoso. Muito bem. Então a gente falou literalmente do quê? Dos tipos climáticos, falamos dos tipos de vegetação e de suas características. Agora nós temos a tarefa 23 para ver. Vamos lá na tarefa 23. Chega. Isso. Olha lá a tarefa 23. Tarefa 23, Amazônia, seu povo e suas lendas. Então, leia com atenção os trechos a seguir. Então, a gente tem dois trechos de texto, né? Falando um pouquinho sobre a questão de lendas da Amazônia. Aí vai pedir, escolha a que você achar mais interessante, mais misteriosa, mais alegre, e reescreva usando as suas palavras. Faça também um desenho para representá-lo. Então, aqui a gente tem um espaço para falar das suas lendas e tudo mais, sobre os dois trechos que a gente analisou, e depois um desenho aqui para vocês fazerem, tá? E depois a tarefa 24, eu já vou comentar um pouquinho sobre ela, porque como semana que vem é a última semana, onde vocês vão ter que estar me mostrando, então aí é bom que vocês já dêem uma olhada, né? Então, observe sua rua atentamente, faça um croquis dos elementos que mais chamaram a sua atenção. Então, o que que tem? São as casas, né? São as indústrias, são as árvores, o que que tem aí, tá? Então, é para você. Pode ser em frente à sua casa, a rua em frente à sua casa, ou pode ser mais pro fim? Pode ser. Isso, pode ser próximo aí, tá? Não tem problema. Aí depois, considerando o que você aprendeu sobre a importância da natureza, liste alguns dos problemas ambientais que aparecem na sua rua. Por exemplo, a questão de lixo na rua, a questão das faltas de árvores, a questão, por exemplo, de queimadas que tem aí próximo, tudo isso dá para a gente estar falando, tá? E depois está lá, escolha um dos problemas citados na resposta anterior e crie um projeto que ajudaria a combatê-lo ou minimizá-lo. Considere a sequência abaixo. Então, qual é o problema? É o problema lixo na rua? O que acontece? As pessoas não têm lixeira, os cachorros rasgam o saco. Estou dando exemplo, tá? O que precisa mudar? As pessoas precisam fazer as lixeiras, as pessoas precisam colocar o lixo na hora certa que o lixeiro vai passar, tudo isso. Alternativas de mudança, né? Então, precisa trabalhar, por exemplo, um folhetinho que a hora que o lixeiro passa. Então, existe, por exemplo, toda uma, né? E a sua intervenção? Será que eu posso fazer num papelzinho bem pequenininho, né? O dia e o horário que passa o lixeiro e passar, por exemplo, nos seus vizinhos colocando o papel, né? Conscientizando ou falando, ou até mesmo conversando com os meus vizinhos e falando, né? E aí faça um croquis de sua rua acrescentando o resultado. Então, as casas com a lixeira, tudo bonitinho, tudo certinho. É um exemplo, tá, gente, que eu estou colocando para vocês. Mas pode ter queimadas, pode ter outros problemas, tá bom? Essa é a tarefa 24. Então, tentar deixar o máximo pronta, né, para que não tenha problema, tá bom? Alguma dúvida? O senhor, eu tenho. Pode falar, Ju. E as vizinhas? O que que tem? As vizinhas chatas. Tira também? Não, aí não é um problema ambiental, é um problema social, Ju. Tá bom? Ô, Ju, você me complica desse jeito, né? Eu não pensei nisso. Hã?
Essa é a Julinha, né? Fazer o quê, né? Muita cara da Júlia. Isso. Tá? Então, nós viemos até a página 47. Na página 48, a gente vai falar da degradação do meio ambiente e a vegetação atual. Então, nós temos aí, né? Valéria, pode ler para nós, por favor? Como vimos, os recursos naturais são os elementos da natureza requisitados por uma sociedade para atendê-los, o que significa que grande parte da natureza é consumida de diferentes formas. Uso de solos, energia, matérias-primas, vegetais, minerais, entre outras, nas atividades humanas. Também já destacamos que a vegetação é o primeiro elemento natural que se perde nessa apropriação, causando modificações importantes no relevo, na hidrografia e no clima. Muito bem. E aí a gente tem, né? Observe o esquema abaixo com atenção para resolver os exercícios seguintes. Então, temos aqui sobre muito fértil, né? Onde está o solo, né? Muito fértil. Aonde que está a área de pastagem, né? Então, por aqui, deixa eu diminuir aqui que eu consigo mostrar melhor. Então, aqui nós temos, por exemplo, a parte muito fértil, olha onde ele está, né? Literalmente nessa região, tirando, por exemplo, esse espaço. A questão da pastagem, onde está. A filtragem, aonde que acontece, né? Que vai estar passando, por exemplo, a água, tudo mais vai estar, né, filtrando. Erosão solar, por que que é erosão? Porque você tendo uma quantidade, ravina, trilha dos animais, forma valas que juntam sedimentos e água. Então, não sei se vocês já foram caminhar num lugar que tem grande criação de gado e a gente vê, né, como se fosse um trilho, né, que a gente passa. E a vossoroca, que seria água acumulada abaixo da superfície, faz a terra ceder, né, internamente. Então, vai criando aqueles buracos, né? E aí vocês têm, avaliando o esquema, aponte causas naturais de degradação ambiental. Naturais. Então, o processo de erosão solar não é a pastagem, tá? Que degrada o solo sem cobertura vegetal. A vossoroca, cessão de terra por haver água acumulada no solo. Então, são os dois exemplos que a gente tem. Essas são as questões naturais. É igual foi para a Júlia, né? Ah, você vai fazer lá o trabalho sobre a questão ambiental, não é social. Aqui a gente está falando de causas naturais. Então, quais são as duas naturais? A erosão solar e a vossoroca, tá bom? Ju, já pensou se a sua vizinha tá vendo essa live? Misericórdia. Mas não é, as vizinhas aqui do meu lado, elas são super de boa, elas são só minha amiga, elas são super minha amiga. Agora, Não cita nome, não fala onde que é. a lá de baixo, ela tem uma cara de aqui brava. na rua Josézinho, número 47, tem uma mulher mó chata aqui, né? Tá, vamos lá, continuando. Então, vocês colocaram, os dois são a erosão solar e a questão da vossoroca. Aí a gente tem aqui, continuando o desenho, né, a questão da periferia, área urbana, água suja, novo relevo, impermeabilização, que faz parte do desenho, mas não esquecendo o seguinte, né, da questão natural, são só essas duas. E depois nós temos algumas questões aqui que a gente está fazendo. Então, aponte atividades humanas que causam degradação ambiental, então a construção das cidades e estradas, produção do lixo, agricultura, né? Tem tudo isso aí. Fala. Fala, Ju, Isa. Eu? Apareceu aqui, Valéria está solicitando o controle remoto da sua tela. Oxi. Você deve ter apertado alguma coisa, vou recusar, tá? Uhum. Do nada. Aí depois tem quais as principais consequências da retirada da vegetação apontada no esquema, né? Que foi a erosão solar, a contaminação de rios e assoreamento dos rios, tá? E depois a D, considerando o que você já aprendeu sobre o território brasileiro, ocupação, população, recursos naturais, quais áreas vegetais mais degradadas no Brasil. Então, a gente falou um pouquinho da Mata Atlântica, da Caatinga, que seria literalmente pela concentração da população e de atividades econômicas, né? Então, são exemplos que a gente tem. E a gente tem a ponte as principais atividades desenvolvidas nas áreas que você citou como mais degradado, como indústria, serviços e agricultura.
Aí, se vocês quiserem, né, dar um print para depois estar ajudando vocês, isso aqui vai estar ajudando para a aula que vem ser um pouquinho mais rápido. Sim, professor. Tá bom? Certinho? Vou interromper o compartilhamento. Vamos fazer a revisão? Então, vamos lá. A revisão hoje tá simples, tá bom? Vou aumentar, Matheus. Aí. Isa, aí tá bom? Tá, então vamos lá. Era só isso? Ó, então, ó, a vegetação típica de regiões costeiras, sendo uma área de encontro das águas do mar com as águas doces do rio. A principal espécie encontrada nesse bioma é o caranguejo. Essas características são do mangue, né? Então, é interessante que vocês saibam. O texto abaixo refere-se à formação vegetal típica do cerrado, né? De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcantes, uma seca e outra chuvosa, como no Planalto Central. Ela apresenta dois estratos nítidos, né? Um arbóreo arbustivo, onde as espécies tortuosas têm os caules geralmente revestidos de cascas espessas, e o outro herbáceo, geralmente disposto em tufos, né? Que seria aquelas graminhas pequenas. Localizados principalmente na região centro-oeste, esse bioma é caracterizado pela presença de pequenos arbustos, árvores retorcidas, com cascas grossas e folhas recobertas de pelos. Então, você olha, parece que elas estão assim, né, soltando, né, aquelas cascas. Solo deficiente em nutrientes e com alta concentração de alumínio. Essas características descritas referem-se ao bioma do cerrado, né, que é um tipo que a gente encontra. O clima que caracteriza o cerrado é o tropical típico, e o clima que caracteriza a caatinga é o tropical semi-árido. Certo? Então, seria mais essa questão da revisão da semana, tá bom? Deram o print aí? Tá. Alguém sabe por que o Gustavo não entrou? O Rosário? Não comentou nada, não. Seu irmão, Ju? Cadê seu irmão, Ju? Ah, não sei. Eu não Deve sei. estar dormindo ainda, tá bom? Posso fechar aqui? Sim. Então, tá bom. Pessoal, um beijão para vocês, tá? E até quarta-feira que vem. Não esqueça de entrar, gente, vai se organizando, porque semana que vem, vocês respondendo a atividade na quarta-feira, eu tenho até sexta-feira para lançar todas as notas de vocês. Então, vocês precisam estar em ordem, não pode deixar nada para depois, tá bom? Certo, Cavalinho? Tchau, tchau. Liga a câmera aí que eu vou bater uma foto. Cadê a Mel? Cadê a Isa? Cadê a Ana? Tchau, pessoal. Tô na mesa e Beijos. não dá para colocar apoiado em algum lugar, senão vai cair. Não, fique em paz. Tá bom, Mel? Tchau, beijão. Tchau, senhor.